Tudo o que você sabia sobre a morte estava errado. Mas não apenas errado, e sim uma ilusão inocente. Errado como uma mentira cuidadosamente tecida. Errado como um segredo enterrado sob camadas de medo, controle e silêncio. A verdade é tão poderosa que, uma vez compreendida, pode libertar não apenas a sua alma, mas toda a humanidade. E essa verdade não é nova. Ela foi sussurrada nos corredores ocultos das escolas esotéricas. Foi escrita em papiros perdidos, esculpida nas paredes de templos antigos, e mais recentemente, foi registrada pela mulher que ousou romper o véu do invisível, Helena Petrovna Blavatsky. Filha do Império Russo, fundadora da Sociedade Teosófica, amada por poucos, odiada por muitos. Blavatsky foi chamada de profetisa, bruxa, impostora. Mas qualquer um que a tenha lido com os olhos da alma sabe. Ela viu o que quase todos negam e tentou nos alertar. A morte, disse Blavatsky, não é o fim. Nem o esquecimento, nem o castigo divino. A morte é uma passagem, uma mudança de estado, um teste. E não um teste qualquer. O teste mais importante que você jamais enfrentará. Um teste que decidirá se você será libertado do ciclo infinito de nascimento e morte ou arrastado de volta para outra vida de ilusão. Este é um conhecimento, acessível por séculos apenas a iniciados no Himalaia, oculto nas entrelinhas de um dos manuscritos mais enigmáticos já escritos. O Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. Um mapa para os 49 dias após a morte do corpo físico. Um guia para a consciência, subitamente separada da matéria, imersa em um mundo criado pela própria mente. Mas por que se fala tão pouco sobre isso? Porque esse conhecimento não é ensinado em escolas, igrejas e templos. Porque você passou a vida inteira acreditando que a morte é o fim, um castigo ou um mistério incompreensível. Blavatsky tinha uma resposta. Porque essa verdade é perigosa. Perigosa para os sistemas de poder, para as religiões dogmáticas, para tudo que se baseia no medo. Se você soubesse que ninguém o julgaria, que não existe um inferno literal nem um paraíso para recompensar os obedientes, que após a morte você mesmo aguarda, sua própria consciência refletida em formas, sons, luzes e sombras, como poderiam controlá-lo? Como poderiam vender-lhe a redenção? Como poderiam convencê-lo a sacrificar-se por aquilo que já lhe pertence por direito espiritual? Blavatsky sabia. A morte é o maior mistério do Ocidente moderno. E sabia também que esse mistério fora revelado no Oriente milênios atrás, mas apenas àqueles que estavam preparados. Porque a verdade sobre a morte é sombria, desprovida de romantismo. Exige coragem, autocontrole, presença, acima de tudo, consciência. O Bardo Todol descreve em detalhes o que acontece no momento da morte. Quando o coração para e o último suspiro é expelido, você não desaparece. Algo parte, algo se eleva. A alma, ou melhor, a consciência, vê-se fora do corpo, observando tudo de um lugar informe. Isso não é um sonho, não é uma alucinação, é mais real do que qualquer coisa que você já tenha experimentado. E nesse instante, surge um clarão. Um brilho tão intenso, tão absoluto, que parece dissolver todas as noções de identidade. Essa é a luz clara da realidade. Blavatsky a chamou de centelha do absoluto, o ponto de encontro entre o ser e o não ser. Se você reconhecer essa luz, se entregar a ela sem medo, você será livre. Você superará, você alcançará o que os mestres chamam de moksha, nirvana. Simplesmente o fim de um ciclo. Mas quase ninguém a reconhece. Por quê? Porque a alma é condicionada. Porque durante toda a sua vida ela se identificou com um nome, uma história, um corpo. E então ela se apega ao passado, aos desejos, aos entes queridos, aos medos. E, agarrando-se, ela se afasta da luz. E recuando, ela cai. Então chega a parte em que a maioria das pessoas se perde. Sons distorcidos, vozes familiares chamando do outro lado, formas que lembram figuras, uma sensação de ruptura no tempo. Tudo isso é irreal, mas torna-se real, pois o bardo é um espelho, um lugar onde seus pensamentos, emoções e crenças ganham forma, cor e som. Blavatsky disse: a mente é a criadora e executora da alma. No bardo, isso é literal. E aqui surge uma questão incômoda. Se tudo o que experimentamos após a morte é um reflexo da mente, o que isso diz sobre quem somos em vida? Estaríamos criando fantasmas que nos assombrarão mais tarde. Já existem monstros vivendo dentro de nós que nos caçarão após a morte. A resposta é sim. E assim, a preparação para a morte começa em vida. Esse treinamento não é religioso, nem moralizante. É um trabalho interior silencioso.
Aprender a enxergar através das ilusões, reconhecer os truques da mente. Dissolver o ego antes que ele o consuma. Morrer antes da morte. Helena Blavatsky dedicou sua vida a nos alertar sobre isso. Seus livros, como A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, estão repletos de pistas simbólicas para a compreensão do que nos aguarda além da matéria. Mas ela sabia que poucos estariam dispostos a ouvi-la, pois a verdade sobre a morte é também a verdade sobre a vida. Você é o autor da sua realidade aqui, agora e na vida após a morte. E se isso for verdade, se o que você pensa, sente e acredita molda não apenas a sua experiência atual, mas também o que acontecerá a seguir, então, antes do último suspiro, a pergunta muda. Não é mais o que acontece depois da morte. A verdadeira questão é: estou vivendo de tal forma que morrerei desperto? E talvez você já saiba a resposta. E se não, não se culpe. Fomos ensinados a não pensar nisso, a temê-lo, a evitá-lo. A tratar a morte como um tabu, uma maldição, uma derrota. Quando, na verdade, ela é uma grande iniciação, uma passagem final, um portal através do qual o verdadeiro eu se revela. E se você chegou até aqui, lendo estas palavras, talvez já esteja cruzando esse portal por dentro, pois despertar para a verdade sobre a morte é, em essência, despertar para a vida. Mas tenha cuidado. O que acontece a seguir pode abalar tudo em que você acreditava. Pois a luz que brilha no momento da morte também é uma armadilha. E se você não estiver preparado, ela se tornará uma sombra. E uma sombra, como Blavatsky sabia, tem muitas faces. A jornada apenas começou. O corpo não existe mais. Não há pulso. Não há respiração. Mas existe a consciência. E aqui a maioria das pessoas se engana. Pensamos que a morte é o fim da percepção, quando na verdade é o início do maior conflito entre quem você é e quem você pensa que é. É aqui que o jogo muda. E se você não estiver preparado, nem perceberá que começou. A consciência, liberta do corpo, flutua por um instante no espaço aparentemente atemporal. Mas esse instante não é neutro. É a semente de tudo o que vem depois. E a forma como você reage a esse instante muda absolutamente tudo. Helena Blavatsky disse que a alma, após a morte, carrega consigo um eco magnético da sua mente terrena. Cada medo, cada desejo não resolvido, cada convicção inquestionada torna-se matéria sutil no bardo. Como o artista que pinta com as cores do inconsciente, você se torna o criador do seu próprio mundo. Mas a maioria não sabe disso, portanto, cria confusão. Tudo começa com o som. Talvez um zumbido, um eco, vozes familiares, mas distantes, chamando o seu nome. Algumas são suaves, outras carregam uma estranheza perturbadora, como um sussurro por trás de um espelho trêmulo. E você escuta porque quer entender, voltar, sentir que ainda pertence a algum lugar. Então, imagens aparecem. Rápidas, suaves, vagas. Rostos que você amou, lugares que você viu, memórias, momentos. Mas algo nelas está fora do lugar. Como se tudo fosse uma cópia feita às pressas, sem profundidade, aroma ou textura. Uma realidade de papel. A mente entra em pânico e se apega ao que reconhece. Apega-se porque o novo é assustador, porque o vazio é aterrador, porque enxergar a si mesmo como algo além do corpo exige uma consciência que poucos desenvolvem na vida. E este é o primeiro grande teste. Discernir o que é real e o que é apenas uma armadilha de memórias. Imagine uma mulher que lamentou a perda do filho por anos, sem nunca superá-la, sem nunca perdoá-la. No instante após a morte, o primeiro rosto que ela vê é o do filho, jovem, vivo, chamando por ela, estendendo os braços. Mas ele não está lá. Não é ele. É uma imagem projetada pelo seu subconsciente para confortá-la. E, seguindo-o, ela se afasta da luz intensa. Afasta-se da possibilidade de libertação. Afasta-se de si mesma. Blavatsky afirmou que, após a morte, a mente entra em um estado de intensa atividade, onde cada pensamento ganha forma. Mas essas formas não são inofensivas. Elas seduzem, mentem, usam a linguagem da emoção para aprisionar a alma em um ciclo repetitivo. E quanto mais você acredita no que vê, mais real tudo se torna, até que você se esqueça de que está sonhando. E não pense nisso como algo distante. Está acontecendo agora. Em como você reage às memórias, como você fantasia sobre o passado, como você se perde em ansiedades e ilusões futuras. O bardo é um estado de espírito que se manifesta tanto na vida quanto na morte. Algumas pessoas vivem presas às memórias, como se o passado fosse mais real do que o presente. Outras vivem na expectativa do futuro, sem jamais tocar o presente.
Isso não é diferente do que acontece após a morte. A única diferença é que, lá, os pensamentos se tornam o ambiente. Aqui, eles simplesmente colorem sua percepção. No bardo, você se torna prisioneiro daquilo que mais deseja e daquilo que mais teme. Uma mulher obcecada pela juventude pode se ver cercada por reflexos distorcidos de si mesma, tentando inutilmente preservar uma beleza que já não importa. Um homem que dedicou sua vida à busca pelo poder pode ver tronos, castelos, servos e se perder na ilusão de controlar um reino inexistente. Enquanto isso, a luz espera. Um teste silencioso da mente. Você consegue reconhecer o sonho enquanto está dentro dele. Dizer não ao conforto. Deixar para trás o que mais ama em nome de quem você realmente é? A maioria não consegue. A maioria das pessoas se apega porque foi ensinada assim. Desde cedo, somos ensinados a buscar segurança, aprovação, permanência. Ninguém nos ensina a morrer. Ninguém nos ensina a desapegar. Blavatsky, no entanto, alertou. Ela alertou que o mundo que vemos é apenas uma camada. Além da matéria, existem planos onde a mente se revela em sua forma pura. E o perigo não está nesses planos, mas em nós mesmos. O que levamos para lá? No bardo, você encontrará sua religião, seus mitos, seus medos. Se você acredita em anjos, verá anjos. Se você acredita em demônios, verá demônios. Se você espera encontrar o paraíso, ele virá, mas apenas como um reflexo da sua esperança. E isso não é liberdade, é um espelho. A verdadeira dificuldade está em olhar através do espelho. Em perceber que o que você vê não é a verdade. O amor que você sente por essas imagens é, muitas vezes, apego. E o medo que você sente é resistência à entrega. Por exemplo, uma pessoa que acredita cegamente em uma figura religiosa pode encontrar essa figura no bardo. Ela pode se ajoelhar, ouvir palavras de conforto e seguir essa figura para uma nova encarnação. Mas e se essa figura for meramente uma projeção da sua mente condicionada? E se, ao seguir esse guia, ela estiver simplesmente fugindo da verdadeira libertação? Este é um dilema cruel, mas também uma oportunidade. Porque toda ilusão que você reconhece como ilusão se dissolve. Todo apego do qual você se desapega liberta. Todo medo que você enfrenta perde o seu poder. Blavatsky disse: um verdadeiro iniciado não é aquele que acredita em mais verdades, mas aquele que sabe que tudo é simbólico, que a realidade está além da forma, além da voz, além da imagem, que a divindade não se revela com o rosto, mas é silêncio. E talvez seja isso que você precisa ouvir agora. Silêncio. Porque em meio às ilusões do bardo, há um momento em que tudo para. Não há mais sons, nem formas, nem memórias. Apenas um campo vazio, luminoso e presente. E se você conseguir permanecer consciente nesse espaço, você se libertará. Mas quantos estão dispostos a aceitar o vazio como o único caminho real? Quantos estão dispostos a renunciar a tudo, inclusive à ideia de si mesmo? Este é o segundo grande obstáculo depois da morte. Não confundir consolo com verdade. Não seguir o caminho conhecido. E, mais importante, lembre-se de que você está sendo testado, pois o teste é silencioso. Ele não avisa do início, simplesmente observa. E no momento em que você decide seguir uma imagem, um som, uma memória, esse é o momento em que você decide se permanece preso ou se desperta. E esse momento pode estar mais perto do que você imagina. Porque, se você observar com atenção, talvez já esteja vivendo dentro de uma dessas ilusões. A única diferença é que aqui você ainda pode despertar. Lá, pode ser tarde demais. Primeiro, o vislumbre. Depois, a lembrança. E então, o medo. Não se parece com um monstro, nem mesmo com um grito. Surge imperceptivelmente, como uma dúvida rastejante, como uma fenda no que parecia luz. A alma, oscilando entre visões de conforto e memórias queridas, agora sente algo. Uma mudança. Um leve tremor, um som cortante, um olhar que observa, mas não tem rosto. No bardo, este é o momento em que muitos começam a cair, pois o que era um sonho começa a se distorcer. As formas se tornam ambíguas. Vozes doces sussurram o que você não quer ouvir. Imagens daquilo que você amou se dissolvem lentamente em silhuetas distorcidas, como se algo estivesse errado no céu da sua própria consciência. Mas o que exatamente está acontecendo? Segundo Helena Blavatsky, este é o momento em que o elemental inferior assume o controle. Uma parte de nós, não iluminada, mas alimentada por anos de medo, culpa, raiva e desejos não realizados. Como se o lado mais sombrio da mente, reprimido por toda a vida, pudesse finalmente emergir.
não como um conceito, mas como uma entidade. E então eles aparecem. Figuras, rostos distorcidos, olhos brilhantes, vozes zombeteiras. Sua fé religiosa não importa. Se você foi bom ou mal não importa, pois isso não é uma sentença, é um reflexo. E agora o espelho lhe mostra o que você nunca quis ver. Quantas sombras você empurrou para o fundo da sua mente ao longo da vida. Quantas verdades você escondeu sob um tapete emocional. Agora, no bardo, elas tomam forma, e você está preso a elas. Mas prisioneiro de que exatamente? Da sua própria mente. Pois o medo que você sente agora é alimentado por você. Cada visão horrível que aparece não é um castigo divino. É uma projeção, um holograma, criado pela pureza do seu campo emocional. E quanto mais você reage com horror, mais poder essas figuras ganham. Elas se alimentam da sua fuga. Elas crescem com a sua rejeição. Agora imagine uma mulher que passou a vida inteira manipulando os outros com a sua dor, usando o vitimismo como forma de controle. No bardo, ela se vê cercada por figuras implorando por ajuda, chorando, gritando. Ela tenta ajudá-las, mas elas a ignoram. Elas continuam a sofrer, e ela sente a dor de cada uma. E quanto mais ela tenta se justificar, mais fortes essas visões se tornam, até que ela se vê afogando em um mar de tormento que ela mesma criou. É real. É uma ilusão. Depende da consciência. Porque temos tanto medo de olhar para o que reprimimos. Porque a ideia de que somos mais sombrios do que aparentamos é insuportável. Preferimos nos apegar a personas polidas, biografias heroicas, justificativas bem elaboradas. Mas a morte não aceita narrativas. Ela simplesmente revela. E no bardo, a narrativa se desfaz. Blavatsky chamou esse momento de a noite escura da alma. Um estado em que a luz desaparece e a busca. O abeto confronta o abismo interior. Um teste espiritual para ver quem você é quando ninguém está olhando, quando não há corpo, nem linguagem, nem proteção, apenas você e sua sombra. Mas e se a sombra não for uma inimiga? E se for um convite? Uma oportunidade de integração, não de repulsa? E se cada figura aterradora que você encontra no bardo for apenas uma parte de você, implorando para ser reconhecida? É uma hipótese desconfortável, mas poderia mudar tudo. Imagine uma pessoa que escondeu o orgulho a vida toda sob uma fachada de humildade. No bardo, ela vê uma criatura enorme com uma voz imponente ordenando que se curve. Ela fica com raiva, medo, vergonha, uma tentativa de fuga. Mas e se essa criatura for o seu orgulho rejeitado, tomando forma para confrontá-lo? E se, ao aceitar sua existência, você o dissipar? O problema é que quase ninguém pensa no bardo dessa maneira, pois as emoções são muito poderosas, as imagens muito reais. E o instinto mais primitivo é ativado, a fuga. Mas no bardo, não há para onde fugir. Fugir do medo é correr em círculos dentro de si mesmo. O que você faria se o seu pior pesadelo ganhasse vida diante de você e dissesse: "Eu sou você"? Porque é exatamente isso que acontece. E se você não treinou sua mente para reconhecer a ilusão como ilusão, você cairá, assim como todos os outros. Você implorará, chorará por ajuda. E quanto mais você fizer isso, mais preso ficará. A chave, segundo os ensinamentos de Blavatsky, é a observação impessoal, a capacidade de olhar para os horrores sem julgá-los, de reconhecer a sombra sem sucumbir ao pânico. Pois o que você observa sem medo se dissolve. Mas quem se prepara para isso na vida? Poucos. A maioria está ocupada demais evitando o desconforto, escapando do silêncio, anestesiando a dor com distrações. Mas essa anestesia cobra seu preço. E no bardo ela é paga com juros, pois tudo o que você não queria sentir, você sentirá. Tudo o que você evitou virá, não como punição, mas como equilíbrio universal. A mente precisa se confrontar, pois sem confronto não há transcendência, apenas repetição. Agora imagine-se em um espaço escuro. Um campo atemporal, sozinho, mas cercado por figuras que você não compreende. Algumas choram, outras gritam, outras simplesmente observam. Todas elas são você. Partes de você que você negou, distorceu, escondeu. E você quer fugir, mas então para. Respira. E diz: "Eu te aceito." Nesse instante, uma delas sorri, outra desaparece na luz, a terceira se dissolve. Isso é real? Ou talvez esse seja o verdadeiro significado da cura. A noite escura da alma não é o fim. É uma travessia. Mas somente aqueles que não estão perdidos no medo,
que não se identificam com sua sombra, que compreendem que até o horror é pedagógico e que por trás de cada grito reside uma chance de despertar, a atravessam. Helena Blavatsky advertiu: a alma não é julgada por uma divindade externa, mas por si mesma. E ela teme se confrontar. Assim, o medo é apenas um eco da inconsciência, e o silêncio, uma vez aceito, torna-se a chave para quebrar o feitiço. Mas quantos saberão disso quando chegar a hora? A maioria sucumbirá à dor, sucumbirá ao medo e retornará mais uma vez ao ciclo de nascimento e morte. Esquecimento. Um novo começo. Sofrimento. Como se nada tivesse acontecido, como se a noite escura fosse apenas um pesadelo sem sentido. Mas para aqueles poucos que sabem, a noite escura se tornará um portal, não punição, mas libertação. E esses poucos, como Blavatsky previu, mudarão o curso da humanidade, começando por si mesmos. Agora olhe para dentro. O que você vê? Talvez a noite já tenha começado. Quando as sombras se dissipam e o medo perde seu poder, algo estranho acontece. Não há anjos, nem demônios, nem luz, nem escuridão. Há um espaço vazio, um intervalo silencioso onde tudo parece estar parado. O caos do bardo adormece. E é nesse vazio que o julgamento se aproxima. Mas não o tipo de julgamento prometido pelas religiões. Não há trono celestial, nem martelo de juiz, nem veredito divino. O que acontece é muito mais profundo, muito mais implacável. Helena Blavatsky chamou esse momento de o grande espelho do karma. Um evento inevitável em que a alma, despojada de todas as defesas, se vê confrontada. Literalmente, mas não como uma memória, como uma experiência. Tudo retorna. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento, tudo o que você pensou ter esquecido, tudo o que você tentou justificar, está aqui à sua espera. A diferença é que agora você sente intensamente. E não simplesmente como perpetrador da ação, mas como receptor dela. Se você causou dor, sentirá a dor que causou. Se você amou, sentirá o calor que evocou. Cada ação reverbera por todo o seu campo de consciência, e você se torna tanto emissor quanto receptor. Não há mais a opção de se esconder atrás de desculpas e interpretações. Não há mais narrativa. Há apenas a verdade. Consegue imaginar, reviver cada momento da sua vida, mas da perspectiva de todos os outros envolvidos, sentir o que a outra pessoa sentiu, sem filtros, sem censura, sem defesas. Uma pessoa que traiu por impulso se vê pelos olhos da pessoa traída. Uma mulher manipulada pelo medo se sente manipulada. Um pai que a abandonou se torna uma criança que esperou e chorou. E isso não é simbolismo, é experiência direta. É inevitável. É total. Estudos modernos com pacientes que vivenciaram morte clínica inesperada relatam eventos semelhantes. Em um estudo publicado no The Lancet, 18% das pessoas que sobreviveram a uma parada cardíaca relataram uma revisão de vida na qual sentiram o impacto de suas ações sobre os outros. Em alguns casos, pessoas que nunca tinham ouvido falar de espiritualidade disseram ter experimentado o amor e a dor dos outros como se fossem seus. Seria isso uma coincidência? Blavatsky teria dito: não. Ela teria dito que a consciência não é limitada pelo corpo ou pelo tempo, que a alma, tendo deixado a carne, se reconecta a um campo mais amplo onde tudo o que é vivenciado permanece registrado. Ela chamou esse campo de registros acásticos ou memória etérica, como um espelho que não distorce, mas simplesmente reflete. O que acontece quando a sua própria verdade lhe é revelada? Sem retoques, sem filtros, sem ilusões. Para alguns, é uma explosão de luz, uma onda de paz, a confirmação de que viveram com honestidade e compaixão. Para outros, é um mergulho na sujeira emocional, uma sensação avassaladora de vergonha, culpa e arrependimento. Não porque sejam condenados por uma força externa, mas porque sentem na própria pele espiritual tudo o que fizeram. Agora imagine uma pessoa que passou a vida inteira explorando emocionalmente os outros. Sempre com palavras suaves, sempre aparentando ser boazinha. No espelho do bardo, ela se vê não como era, mas como era vista. Como era? E isso a devasta. Ela tenta explicar, justificar, mas não há mais palavras. Só resta a experiência. Sua imagem desmorona, sua identidade se dissolve. E tudo o que resta é o impacto puro de quem ela realmente era. Quantas vidas você viveu se escondendo atrás de uma imagem? Quantas vezes você se traiu por conveniência? Quantas vezes você permaneceu em silêncio por medo? Quantas vezes você aceitou o inaceitável para manter a ilusão de controle? Tudo isso vem à tona. Tudo retorna. E o mais difícil é perceber que você não pode mais mudar.
Você só pode aceitar ou resistir. Mas há um porém. A forma como você reage a essa revisão determina o que acontece a seguir. Se você se desesperar, se continuar se arrependendo, se culpar excessivamente, você cairá. O peso do que você sente se torna densidade espiritual. E a alma, como um imã emocional, será atraída para um novo nascimento compatível com essa densidade. Blavatsky disse: o universo não pune nem recompensa, apenas reflete. E é nesse espelho que você se verá com mais clareza do que nunca. Então surge a verdadeira questão. Você consegue se ver sem se odiar? Consegue aceitar sem condenar? Consegue acolher sem apego? Porque aqueles que conseguem são superiores. Não porque eram perfeitos, mas porque eram íntegros. Porque se viam através dos olhos do ser, não do ego. Porque permitiam que a dor os atravessasse sem se identificar com ela. Essa é a diferença entre iluminação e repetição. Mas por que essa parte é tão esquecida nas religiões tradicionais? Porque exige autonomia. E uma pessoa que sabe que terá total responsabilidade pelo seu destino final é uma pessoa que não se curva. Ela não entrega seu poder a intermediários, não se submete a dogmas por medo do inferno, pois sabe que o inferno, se existir, é apenas um reflexo da mente que o criou. E aqui está um fato perturbador. Segundo estudiosos tibetanos, apenas uma alma em cada 100.000 reconhece plenamente o espelho e o atravessa com consciência clara. As demais caem, se apegam, se enredam. E retornam não porque não mereçam a liberdade, mas porque não conseguem se libertar de si mesmas. Como você se preparou para este espelho? O que você fez hoje, agora, neste momento? Do que você consegue se lembrar sem dor? Com que frequência você age com plena consciência? Quantas vezes você se pergunta, como outra pessoa se sentiria? Porque um dia você não fará mais essa pergunta. Você sentirá. E nesse sentimento, toda a estrutura de quem você pensava ser desmoronará. E talvez algo novo surja, algo mais verdadeiro, mais leve, mais expansivo. Mas somente se você permitir. Se você aceitar. Se você amar. Sim, amar. Pois o amor no bardo não é uma emoção, mas uma expansão. É a capacidade de se fundir com aquilo que você antes condenava, temia ou desprezava. Amar a si mesmo neste momento não é vaidade, mas sobrevivência espiritual, pois somente o amor mantém a alma no espelho sem estilhaçá-la. E talvez, se você estiver pronto, você possa atravessar. E ver o outro lado não é um destino, mas uma porta. E se essa porta já estiver aqui, diante de você? Não há mais nada a temer. Não há mais nada a superar. A alma passou por visões, superou as sombras do medo e encarou a dor de ver sua própria vida sem filtros. E agora, ao final da travessia, quando tudo parece calmo, um novo perigo se aproxima. Mas ele não tem rosto. Não é assustador, não é doloroso, é sedutor. E neste momento, a escolha mais crucial da alma é feita, e quase ninguém se dá conta de que está fazendo uma escolha. Ela está aqui, flutuando no espaço entre os mundos. Uma estranha leveza, como se libertada de um peso ancestral. Mas, em vez de vazio, sente um convite, um sussurro, um chamado. As visões retornam, mas agora em um tom diferente. O rosto de uma mãe, o riso de um filho, o lugar onde cresceram, o cheiro de terra molhada depois da chuva, o som de uma canção antiga. Tudo o que a alma um dia conheceu aparece, tudo o que ainda conserva traços de emoção, mas de uma forma mais doce, mais sutil, mais sedutora. É a armadilha perfeita. A alma não sente medo. Sente falta dele. E então se rende. A saudade, como um fio invisível, a puxa. Blavatsky chamou isso de magnetização kármica da matéria. Nenhum ser empurra a alma de volta para o mundo. Ela se puxa, se âncora, escolhe, mesmo sem saber, retornar. Sorted. O desejo de vivenciá-la novamente. Apego ao que era bom, familiar, seguro. Tudo isso é o chamado silencioso da reencarnação. Mas entenda, esse chamado não é cruel. É preciso. Surge da pureza precisa da sua consciência. Como um algoritmo espiritual, revela tudo o que ainda não foi resolvido dentro de você. Tudo o que você ainda deseja, teme ou se recusa a deixar ir. E com base nisso, a próxima realidade é construída, não por Deus, mas por você. Imagine uma pessoa que viveu obcecada por reconhecimento. Após a morte, seu anseio inconsciente forma a visão de uma multidão a acolhendo. E ela se entrega a essa visão, entrando em um novo nascimento, sem perceber que é apenas um reflexo do que ainda carregava dentro de si. Assim gira a roda do Sansara.
Mas a chave para a liberdade reside em uma pergunta: você está pronto para não precisar mais de nada? Nessa renúncia à necessidade reside a libertação. A verdade não está em algum lugar lá fora. Está onde você sempre esteve. Aqui.